Olá, queridas e amáveis pessoas da internet do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, dessa vez inaugurando um quadro novo aqui no canal, que é o Clube de Leituras. O propósito desse canal é sempre construir conhecimento juntos. A gente faz react, a gente faz vídeo ensaio, mas sempre com a proposta de a gente conhecer um pouquinho mais sobre o mundo, que a gente vive esse mundo tão maravilhoso e tão cheio de conhecimento para a gente construir, para a gente assimilar, certo? Então, o intuito agora que eu trouxe com esse vídeo, com esses tipos de vídeo é o quê? Trazer um artigo, trazer alguma carta, trazer alguma coisa que a gente consiga ler em alguns minutos, que não sejam demorados, que não leve horas, não é um clube de livros ainda, e a gente conversar um pouquinho e eu ir parando de parágrafo em parágrafo para a gente refletir sobre os ensinamentos e sobre as ideias que o texto traz, e sobre o conhecimento que o texto traz. Beleza? O intuito então é esse. Para a primeira proposta do vídeo, primeiro explicando, o intuito é que vocês puderem leiam antes e depois venham pro vídeo e a gente lê junto. Mas se você quiser ler junto direto, também funciona. Então, para começar, eu trouxe um tema que eu acho que é muito interessante, que é a carta de uma prisão de Birmingham do Martin Luther King. Para a gente discutir algumas coisas sobre o Martin Luther King, sobre racismo, sobre a nossa posição contra o racismo e sobre como lutar contra o racismo. Eu acho que a primeira coisa muito importante é explicar o contexto, né? Para quem não conhece, Martin Luther King é um dos grandes nomes da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e uma das grandes representações contra o racismo no mundo, né? Para quem não manja, nos Estados Unidos, após a libertação da escravidão, você teve a estruturação das leis de Jim Crow. Qual que são as leis de Jim Crow? Então, eram leis que oficializavam, institucionalizavam a discriminação. Eram leis que permitiam legalmente a separação de negros e brancos. Então, os negros não eram mais escravos, eram tratados como iguais na justiça, mas diferentes na cultura oficialmente pela lei. Esse tipo de discriminação aconteceu em vários lugares do mundo, mas em muitos lugares não eram oficializadas pela lei. O Brasil não chegou a ter um corpo de leis como o Jim Crow. Chegou a ter leis de discriminação, mas não dessa maneira. E o Martin Luther King foi um dos caras que começou a encabeçar movimentos. Não que o movimento nasceu só com ele, existiam várias pessoas, mas o Martin Luther King era uma das pessoas que lideravam os movimentos. Ele era um pastor batista e ele foi um dos que liderou movimentos em vários lugares e começou vários tipos de movimentos nos Estados Unidos para ir derrubando essas leis. Porque os Estados Unidos tem aquele sistema das leis federativas, né? Não federativas, né? Então você tinha que ir em cada estado ou em cada cidade para aquele estado derrubar aquela lei. Para aquela cidade derrubar aquela lei, porque era a lei daquela cidade. Uma das regiões que eles foram era Birmingham, uma região que tinha muito problema de discriminação e essa separação muito evidente. E durante os protestos em Birmingham, ele foi preso. Ele, assim como eles eram presos em vários outros protestos. Só que dessa prisão ele escreve essa carta direcionada principalmente para os simpatizantes, a gente vai ler, mas principalmente para os brancos moderados, para os brancos que se posicionavam a favor dos negros, se posicionavam contra as leis de segregação, se posicionavam a favor dos direitos civis dos negros e dos afrodescendentes, mas que muitas vezes não se posicionavam como deveria. Muitas vezes faziam aquele jogo de ficar em cima do muro, de não se posicionar de verdade, de não gritar a favor dos negros. Então essa é uma carta que bate muito nessa questão. E essa é uma carta muito interessante para rebater alguns tipos de comentário e para a gente conhecer realmente a metodologia que os movimentos liderados pelo King ele utilizava para tentar mobilizar a sociedade em favor à destruição dessas leis. Porque um dos mitos que vão se construir muito em cima do King é de que ele era uma pessoa passiva, de que não só na conversa resolvia as coisas. Pega-se o discurso do King como só os discursos tivessem resolvido. Os discursos são lindos, maravilhosos, mas o King, ele era pacífico, mas ele não era passivo, no sentido de que existia mobilização, existiam os protestos. Muitas pessoas no presente vão recriminar alguns tipos de protestos, de movimentos negros, movimentos feministas,
E usar pessoas do passado falando: "Ó, fulano de tal conseguiu tal coisa, só fica fazendo tal coisa, só fazendo discurso, só escrevendo livro". Quando não é verdade. Todas as pessoas que lá no passado conseguiram mudanças sociais, elas se mobilizavam. O King, por exemplo, ele se mobilizava sim, de maneira pacífica, ou seja, não era uma maneira revolucionária de destruição através da força, mas o movimento tinha sim meios de desestabilizar a sociedade sem matar as pessoas que estavam na sociedade, desestabilizar fazendo protestos. Por exemplo, um dos primeiros protestos foi através do transporte público. Um dos primeiros movimentos de direitos civis foi por conta da separação, ou seja, a separação de transporte para brancos ou para negros, e eles se mobilizaram para protestar em cima dessa questão do transporte público. Então eles faziam todo o movimento para sim, para mobilizar a sociedade, para mostrar para a sociedade que estava acontecendo alguma coisa, e nunca você consegue fazer esse tipo de movimento só ficando parado e lendo algumas palavras no meio da praça central. Para mobilizar a sociedade, você de alguma maneira tem que desestabilizar ela. E desestabilizar ela não necessariamente é trazer o caos, trazer a morte, trazer a destruição dessa sociedade. Então essa carta é muito interessante também por conta disso, para a gente analisar qual que era a metodologia que eles utilizavam para lutar a favor dos direitos civis dos negros lá nos Estados Unidos, beleza? Mas vamos lá, vamos começar a leitura e a gente vai parando. Se tiver coisa de parágrafo em parágrafo, a gente vai parando e conversando, tá bom? Então, ó lá, ele começa com: Meus caros amigos clérigos, durante meu confinamento aqui na prisão municipal de Birmingham, deparei-me com a sua declaração recente chamando minhas atividades atuais de insensatas e inoportunas. Raramente paro para responder a críticas do meu trabalho e ideias. Tentasse responder a todas as críticas que passam pela minha mesa, minhas secretárias mal teriam tempo para outra coisa que não para essas correspondências no decorrer do dia. E eu não teria tempo algum para o trabalho construtivo. Mas, como sinto que vocês são homens de genuína boa vontade, suas críticas são expostas com sinceridade, quero tentar responder à sua declaração em termos que espero que sejam pacientes e razoáveis. Como eu falei, né? Ela é em resposta especialmente a membros da comunidade evangélica que eram a favor do movimento, de alguma maneira, mas que eram a favor de maneira mediana, vamos dizer assim. Eles eram a favor, mas sempre botando os panos quentes, né? Acho que devo mencionar por que estou aqui em Birmingham, já que vocês foram influenciados pela visão que se opõe aos forasteiros invasores. Tenho a honra de servir como presidente da Conferência Sulista de Liderança Cristã, uma organização que opera em todos os estados sulistas, com sede em Atlanta, Georgia. Temos cerca de 80 organizações filiadas por todo o Sul, e uma delas é o Movimento Cristão pelos Direitos Humanos do Alabama. Frequentemente compartilhamos pessoal, recursos educacionais e financeiros com nossos afiliados. Muitos meses atrás, a afiliada aqui em Birmingham pediu-nos para ficar de sobreaviso para tomarmos parte em um programa de ação direta e pacífica, se isso fosse considerado necessário. Nós prontamente concordamos e, quando o movimento chegou, honramos nossa promessa. Assim, eu, junto a vários membros do meu pessoal, estou aqui porque fui convidado. Estou aqui porque tenho vínculos organizacionais aqui. Então a gente tem toda aquela questão do sul e do norte, né? Os Estados Unidos teve a guerra de secessão, a guerra civil, principalmente pela questão da abolição da escravatura entre o sul e o norte. E o sul, ele era a favor à continuidade do trabalho escravo, né? Então você, logicamente, por essa construção cultural, você vai ter uma desobediência dos direitos civis dos negros, ou seja, leis de segregações muito mais fortes no sul do que no norte. Não que o norte seja perfeito, sem racismo, e não tenha algo assim, mas o norte vai avançar nessas questões muito mais rápido do que o sul. Então os movimentos a favor dos direitos civis vão ter que se organizar muito mais no sul do que no norte, com uma emergência muito maior, né? Por essa questão cultural e histórica social. No entanto, mais fundamentalmente, estou em Birmingham porque a injustiça está aqui. Assim como os profetas do século 8 a.C.
abandonaram suas vilas e levaram o seu, assim disse o Senhor, muito além das fronteiras de suas cidades natais. E assim como o apóstolo Paulo abandonou sua vila de Tarso e levou o evangelho de Jesus Cristo às mais remotas partes do mundo greco-romano, também eu sou compelido a levar o evangelho da liberdade para além da minha própria cidade natal. Como Paulo, devo constantemente responder ao chamado macedônico por ajuda. Além disso, estou ciente do interrelacionamento entre todas as comunidades e estados. Não posso ficar ociosamente parado em Atlanta e não estar preocupado com o que acontece em Birmingham. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todos os lugares. Somos presos de uma rede inescapável de mutualidade, atados em um único laço do destino. Algo que haja sobre alguém diretamente age sobre todos nós indiretamente. Não podemos nunca mais permitir viver com a ideia estreita, provinciana, do forasteiro agitador. Qualquer pessoa que viva dentro dos Estados Unidos não pode jamais ser considerada um forasteiro em qualquer lugar dentro das suas fronteiras. É muito interessante como ele está se dirigindo para clérigos, né? Colegas deles, pastores e membros de afiliações evangélicas, e ele usa como base a própria Bíblia e o próprio Evangelho para não deixar que eles entendam isso como uma subversão do Evangelho ou até como uma heresia, né? Ele mostra como o próprio Evangelho é sobre isso. É sobre ir pregar a palavra da justiça e a palavra para aqueles que são mais afligidos, né? O Paulo, ele é muito conhecido por fazer várias excursões. Ele é um dos apóstolos que não único, mas que viaja praticamente o mundo todo, conhecido por ele ali, né? Não que ele foi por todo mundo, ele não foi para muitos lugares, mas ele ia pedindo dinheiro, inclusive durante as viagens, para financiar viagens e levar o evangelho para cada vez mais pessoas. Ele trabalhava nessa dinâmica de ir viajando e levando a palavra de Jesus para cada vez mais pessoas. Para falar, e isso não é para cair no anacronismo de esquerda ou direita, não. Você vê que ele nem traz essa questão política partidária ou política moderna, mas ele traz a questão que é meio que antiga e universal de justiça, né? Desde os tempos mais primórdios, você tem a questão de um subjugando o outro. Uma etnia, uma classe social, um povo, uma nação subjugando a outra. E o evangelho como um todo prega o contrário disso, né? Prega o contrário da subjugação de um pro outro. Prega, na verdade, a questão de um ajudando o outro, um lutando pelo outro, né? Você tem tem uma das parábolas de Jesus, ele fala sobre a parábola do bom samaritano, né? E tinha uma pessoa que estava ferida na estrada, passam várias pessoas por ela, ninguém ajuda. Espero tá falando a parábola, o nome da parábola certo, mas eu tô fazendo resumo. E é apenas um samaritano para ajudar aquela pessoa, leva ela numa estalagem, paga para ela todo o serviço, tudo que vai, tudo que ela vai precisar para ela se recuperar e tudo mais, né? E depois, inclusive, Jesus prega falando isso, né? Falando que quando chegar no dia do juízo, no paraíso, ele fala, né? Eu fui o mendigo e vocês me alimentaram. Eu fui o que era perseguido e vocês me ajudaram. Eu fui o injustiçado e vocês me ajudaram na justiça, né? E as pessoas vão falar, mas como assim, Jesus? A gente não te viu na terra. Não. E ele vai responder, mas quando vocês fizeram aos meus pequenos, aos meus filhos, que estavam lá na terra, fizeram a mim, né? Então é muito, muito impactante ele começar desse jeito, porque pode não parecer, principalmente se você não tiver dentro do contexto religioso, dentro do contexto evangélico, mas quando ele começa a carta falando assim, ele tá dando uma baita de uma porrada no sentido metafórico naquelas pessoas que estão lendo. Ele tá falando, cara, vocês leram a mesma Bíblia que eu? Eu tô fazendo o que Paulo falou pra fazer. Tô fazendo o que Jesus falou pra fazer. Eu tô fazendo o que o Evangelho falou pra fazer. Como assim vocês não estão me apoiando? Como assim vocês não estão na prisão comigo? Paulo foi pra prisão também por pregar o Evangelho. É uma baita de um. Parece meio que uma introdução
enche linguiça, que eu tô fazendo uma introdução aqui só por fazer a carta dele, né? Eu tô falando, mas é uma baita introdução para as pessoas que estão lendo, para o contexto das pessoas que estão lendo aquilo, para a fé daquelas pessoas que estão lendo aquilo. Ou seja, ele tá falando, ó, a nossa fé, a fé que eu e você compartilhamos, fala para eu estar fazendo o que eu tô fazendo. Por que que vocês estão me chamando de injustos ou de desobedientes e tudo mais? Eu tô, eu tô agindo como o evangelho de Jesus Cristo disse para eu agir. Ó, vocês deploram as manifestações que estão ocorrendo em Birmingham, mas a sua declaração, sinto dizer, deixa de expressar preocupação semelhante com as condições que provocaram as manifestações. Tenho certeza de que nenhum de vocês gostaria de descansar contente com um tipo raso de análise social que trata meramente dos efeitos e não ataca as causas subjacentes. É lamentável que as manifestações estejam ocorrendo em Birmingham, mas é ainda mais lamentável que a estrutura de poder dos brancos da cidade tenha deixado a comunidade negra sem alternativa. É ele falando, né? Vocês acham a manifestação horrível? Cara, também não queria estar manifestando. Também não queria estar incomodando as pessoas. Também não queria estar parando. Tô trazendo pra modernidade, né? Tá parando o trânsito. Tá parando uma avenida. Colocando um cartaz na frente dos carros. Parando o movimento das pessoas, atrapalhando o dia das pessoas. Mas olha a situação. Eu não queria que as pessoas negras em Birmingham, em São Paulo, na Bahia, em Salvador, tivesse desse jeito. Então a gente só tá parando a sociedade por conta que a sociedade fez isso com as pessoas. A condição dessas pessoas é muito pior do que a manifestação. A manifestação dura um dia, uma semana, depois passa, a vida volta ao cotidiano. Mas e a condição dessas pessoas? É aquela questão, né? Não confunda a agressão do oprimido. Eu esqueci a frase, né? Mas aquela questão de o oprimido, ele tá agredindo como uma reação. Ele não tá agredindo porque ele quer agredir, porque ele quer ser violento. Ele tá agredindo porque ele precisa sobreviver, ele tá sendo destruído, né? Em qualquer campanha pacífica, há 4 passos básicos: coleta dos fatos para determinar se existem injustiças, negociação, autopurificação e ação direta. Efetuamos todo esse espaço em Birmingham. Não pode haver nenhum ganho em enunciar o fato de que a injustiça racial engole essa comunidade. Birmingham é provavelmente a cidade mais completamente segregada dos Estados Unidos. Sua feia história de brutalidade é amplamente conhecida. Os negros experimentaram um tratamento grosseiramente injusto nos tribunais. Houve mais bombardeios não solucionados de casas e igrejas negras em Birmingham do que em qualquer outra cidade no país. Esses são os fatos duros e brutais do caso. Com base nessas condições, os líderes negros tentaram negociar com as autoridades da cidade, mas os últimos recusaram-se consistentemente a tomar parte em negociações de boa-fé. Ó, ele já traz aqui a metodologia que eles utilizavam nas manifestações para a, a destruição dessas leis de segregação. Há 4 passos básicos: coleta de fatos para determinar se existem injustiças, negociação, autopurificação e ação direta. Ou seja, ele é pacífico, mas ele não é passivo no sentido de não fazer nada. Ou seja, ele tenta partir até da pressuposição de negociação. Ou seja, vamos negociar. Olha que algumas pessoas podem até achar isso um absurdo. Você vai negociar com o cara, com as autoridades que estão chancelando a destruição, a segregação de um povo. Mas é uma metodologia totalmente pacífica, mas essa metodologia não é ficar parado, é você correr atrás dos seus direitos, negociar. Quando não tem negociação, aí você parte para ação direta, porque você foi negociar, você foi na boa vontade, você foi pedir não para ser tratado melhor que outra pessoa, de que outra casta, de que outra etnia, mas para ser tratado igual. A partir do momento que você não é tratado como igual, tem que dar uma ação direta. Você vai ficar parado sendo tratado
como uma sociedade marginalizada, como uma etnia que sofre violência da polícia, como uma etnia que sofre bombardeio, você vai ficar parado esperando que eles mudem e que não, no futuro no futuro o racismo vai, vai acabar com os poucos, né? Não é esse discurso que muitas pessoas falam, né? Não, o futuro vai ser menos racista, as pessoas estão com educação e tudo mais. Não, pô. Não tem que esperar o futuro. A ação direta é agora. Ação direta para ir melhorando as questões é agora, independente do que vai acontecer ou não no futuro, né? Então, no último mês de setembro, surgiu a oportunidade de falar com os líderes da comunidade econômica de Birmingham. No decorrer das negociações, certas promessas foram feitas pelos comerciantes. Por exemplo, de remover os sinais raciais humilhantes das lojas. Com base nessas promessas, o reverendo Fred Sutherford, eu acho, e os líderes do movimento cristão pelos direitos humanos de Alabama acordaram uma interrupção das manifestações. Com o passar de semanas e meses, percebemos que éramos as vítimas de uma promessa quebrada. Alguns sinais, removidos por pouco tempo, retornaram. Outros permaneceram. Como em muitas outras experiências anteriores, nossas esperanças tinham sido destruídas. E a sombra de uma decepção profunda caiu sobre nós. Não tínhamos alternativas a não ser nos prepararmos para uma ação direta, por meio da qual exibiríamos nossos próprios corpos como um meio de apresentar nossa causa à consciência das comunidades locais e nacionais. Cientes das dificuldades envolvidas, decidimos empreender um processo de autopurificação. Iniciamos uma série de oficinas sobre pacifismo e repetidamente nos perguntávamos: vocês são capazes de aceitar golpes sem retaliar? Vocês são capazes de resistir à aprovação da cadeia? Decidimos marcar nosso programa de ação direta no período de Páscoa, percebendo que, exceto pelo Natal, é o principal período de compras do ano. Sabendo que um programa vigoroso de retração econômica seria o efeito colateral da ação direta, sentimos que esse seria o melhor momento para aplicar uma pressão sobre os comerciantes em prol da mudança necessária. Olha como o movimento tem todas aquelas questões, né? Aquela questão de autopurificação, ele falou, é uma preparação dos militantes. É uma preparação das pessoas para como vai ser a ação direta, para não revidar e com o intuito pacífico, mas de golpe. É um golpe pacífico. É um golpe de não sair destruindo todo mundo, mas é um golpe de parar a sociedade por um momento para eles verem o que está acontecendo, para dar voz para essas pessoas conseguirem realmente colocar, ó, queremos esses direitos, queremos essas questões. Entende? Aí que a toda aquela construção de um mito de um King ou de um Martin Luther King é totalmente alheio, que não fazia movimentações diretas, cai quando a gente lê essa carta e a gente lê outros documentos históricos também sobre o que aconteceu, né? Porque toda essa construção é meio moderna, de um Luther King todo super, 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 super do bem, como se não fizesse nada, como se não tivesse movimentação, como se não tivesse militância, como se fosse só discursos para levantar a moral das pessoas. Não, era uma questão de organização. Organizar a sociedade que está sendo oprimida, organizar o grupo que está sofrendo violências, pegar essa violência, esse ódio, todos esses sentimentos que estão desse grupo, preparar eles e jogar na sociedade como ação direta que vai desestabilizar a sociedade, porque querendo ou não, é a única maneira de fazer com que a sociedade pare e negocie essas questões. Então, demos conta de que a eleição para prefeito de Birmingham ocorreria em março, e rapidamente decidimos postergar a ação para depois do dia da eleição. Quando descobrimos que o comissário de segurança pública, Eugene Toro Connor, havia reunido votos suficientes para ir ao segundo turno, decidimos mais uma vez postergar a ação para depois do segundo dia do segundo turno, para que as manifestações não pudessem ser usadas para obscurecer os temas. Como muitos outros, esperávamos ver a derrota de Sr. Connor. E com esse fim, aguentamos adiamento pós adiamento.
tendo ajudado nessa necessidade da comunidade. Entendimos que o nosso programa de ação direta não poderia ser mais atrasado. Vocês podem muito bem perguntar: por que ação direta? Por que sit-ins, marchas e assim por diante? Não seria a negociação um caminho melhor? Vocês estão bastante certos em clamar por negociações. Na verdade, esse é o real propósito da ação direta. A ação direta pacífica busca criar uma tal crise e promover uma tal tensão que a comunidade que constantemente se recusa a negociar é forçada a confrontar o tema. Ela busca, sim, dramatizar um tema que não pode ser mais ignorado. Minha referência à criação de tensão como parte do trabalho do resistente pacífico pode soar um tanto chocante, mas devo confessar que não tenho medo da palavra tensão. Opus-me veementemente à tensão violenta, mas há um tipo de tensão construtiva, pacífica, que é necessária para o crescimento. Assim como Sócrates sentiu que era necessário criar uma tensão na mente para que os indivíduos pudessem ascender da servidão de mitos e de meias-verdades ao reino livre das amarras da análise criativa e da avaliação objetiva. Também nós temos de ver a necessidade de pertinentes pacíficos para criar o tipo de tensão na sociedade que ajudará os homens a ascenderem das escuras profundezas do preconceito e do racismo às alturas majestosas da compreensão e da fraternidade. O propósito de nosso programa de ação direta é criar uma situação tão recheada de crise que inevitavelmente abrirá as portas às negociações. Eu, portanto, concordo com vocês no seu clamor por negociações. Nossas amadas terras do sul têm estado atoladas por tempo demais em um trágico esforço para viver em um monólogo ao invés de um diálogo, né? Pô, esse parágrafo é sensacional, assim, para você trabalhar essa questão e trabalhar principalmente mostrando para as pessoas que direitos não se constituem em ficar parado. Não se constrói o futuro em ficar parado e sem movimentação, né? Porque a questão da negociação é quando você tem um poder para dialogar. O diálogo, querendo ou não, na esfera política, ele só é um diálogo de verdade quando as duas vozes que estão falando possuem algum tipo de poder para administrar o diálogo, para colocar as cartas na mesa do diálogo, né? Porque senão vira só algo condescendente. Senão é aquela questão de que a gente vê muito isso no Brasil, por exemplo, da, da população que só é vista na época de eleição. Os políticos só vão atrás deles quando é época de eleição. A partir do momento que os políticos precisam dos votos daquela população para se elegerem, os políticos vão fazer tudo. Mas a partir do momento que não é mais eleição, se aquela população ela se organizar de alguma maneira para colocar as cartas na mesa, você pode ver que no Brasil você tem a destruição dessa organização, através principalmente do policiamento extensivo. Por exemplo, em São Paulo, você tá vendo, a gente vê isso com as manifestações contra a privatização da Sabesp. Ou você vê muito isso durante muitos anos nas greves dos professores. Greves de professores, greves de funcionários da CPTM, da Sabesp, não são violentas, mas são ações diretas. Para quê? Para eu girar um estresse econômico, social, para eu gerar algum tipo de questão, para eu mostrar o poder que essas pessoas têm. Só que aí, o que os políticos utilizam, como, por exemplo, o governador Tarcísio de São Paulo está utilizando, utiliza a máquina pública para dissolver, porque ele sabe o perigo. Porque ele sabe que quando esse corpo toma forma, a própria população percebe a injustiça e a própria população vai abraçar esse corpo. Então, eles usam o policiamento extensivo para destruir o movimento, para que esse movimento não consiga colocar as cartas na mesa. Porque quando o movimento coloca as cartas na mesa, aí a gente percebe que o rei está nu. O político
ele tem muito menos poder em frente à sociedade do que a gente imagina. Porque é a sociedade que elege ele, que coloca ele ali, a sociedade que determina o que ele tem que guiar. Às vezes, na questão da privatização, já teve uma mobilização, já teve greve da CPTM e tudo mais. O que aconteceu? Acabou a greve, o Tarcísio se livrou, demitiu. Você pode pesquisar aí, tem notícias falando isso. Demitiu funcionários envolvidos na articulação das greves. Pra quê? Pra usar eles como exemplo. Porque ele sabe que se continuar tendo greves e greves, ele vai ter que recuar. Ele não vai privatizar a CPTM. Ele não vai privatizar a Sabesp. A população, um grupo político de militantes foi na votação da privatização da Sabesp e foi simplesmente esmurrada dentro da Lesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Foi simplesmente espancada sem motivo nenhum. Não estava se fazendo nada de errado. Só estava fazendo manifestações orais, ou seja, se falando. Gritos de guerra, gritos e tudo mais. Não estavam violentando ninguém. Eles foram simplesmente esmurrados pela Polícia Civil. 4 militantes foram presos simplesmente por protestar contra a privatização da Sabesp. E o protesto é um direito de todos nós. Só que próprios políticos, através da história, perceberam que esses protestos vão dar o poder verdadeiro para a população que está se organizando. Então a polícia, ela vira uma ferramenta para esses políticos reprimir. Não é à toa que greve no país todo começou a ser destruída pelo movimento da violência policial. A não ser que a greve consiga ser encorpada pela sociedade, daí a partir desse movimento, aí os políticos não conseguem mais usar a polícia, aí tem que se reunir com os grevistas. A última vez que a gente viu muito isso foi lá nas jornadas de julho de 2013. Pega as jornadas de julho de 2013 e pega principalmente a análise. Tem alguns compilados pela internet, por exemplo, de Jornal Nacional e tudo mais. Pega o Jornal Nacional lá no começo da greve de 2013. O Jornal Nacional tratava os caras como baderneiros, como pessoas que estavam destruindo vidraças, como pessoas horríveis. O que aconteceu? A greve evoluiu tanto que várias classes econômicas aderiram à greve contra o aumento da tarifa. Inclusive a classe média e a classe média alta. O que aconteceu? Virou manifestação pacífica, linda, maravilhosa. 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista, que bonito. Aí o que aconteceu? Os políticos tiveram que negociar e não aumentar o valor das taxas. Mas muitos dos políticos tentam quebrar a greve no começo, porque sabe que vai perder, vai que dialogar com o povo. Não à toa que no Brasil todo, greve de professor é conhecida como bala de borracha, sabe? Tem até o vídeo antigo do Porta dos Fundos, chamado Bala de Borracha, que fala sobre isso, né? Que é essa questão, tipo, viu greve de professor, bala de borracha neles, porque se os professores conseguirem estourar a bolha dessa greve e a população ver porque que eles estão lutando de uma maneira justa e a população abraçar essa greve, os políticos vão simplesmente perder. E é essa que é a importância da construção da organização do ódio, da construção coletiva. No momento que o povo percebe que o poder está na mão dele, como o King fala aqui nesse parágrafo, o político vai perder a negociação. Não vai ter negociação, né? Um dos pontos fundamentais em sua declaração é o de que a ação que eu e os meus associados tomamos em Birmingham é inoportuna. Alguns perguntaram: por que vocês não deram à nova administração da cidade tempo para agir? A única resposta que posso dar a esta negação é que a nova administração de Birmingham tem de ser incitada tanto quanto a estar de saída antes que ela haja. Estaremos tristemente enganados se sentirmos que a eleição de Albert Butwell como prefeito trará uma época de ouro a Birmingham. Enquanto o Sr. Butwell seja uma pessoa muito mais tolerante do que o Sr. Connor, ambos são segregacionistas, dedicados à manutenção do status quo. Tenho esperança em que o Sr. Butwell será razoável bastante
para notar a futilidade de uma resistência ampla ao fim da segregação. Mas ele não notará isso sem a pressão dos partidários dos direitos civis. Meus amigos, tenho de dizer a vocês que não obtivemos um único ganho de direitos civis sem uma firme pressão legal e pacífica. Lamentavelmente, é um fato histórico que grupos privilegiados raramente renunciam aos seus privilégios por vontade própria. Leio de novo. Lamentavelmente, é um fato histórico que grupos privilegiados raramente renunciam aos seus privilégios por vontade própria. Indivíduos podem ver a luz da moral e renunciar voluntariamente às suas posturas justas, mas, como Reinhold Niebuhr, espero ter lido certo, lembrou-nos, grupos tendem a serem mais imorais do que indivíduos. Sabemos por meio de experiências dolorosas que a liberdade nunca é voluntariamente concedida pelo opressor. Ela tem de ser exigida pelo oprimido. Francamente, ainda não tomei parte em uma campanha de ação direta que fosse oportuna na visão daqueles que não sofreram indevidamente da doença da segregação. Já faz tempo que ouço a palavra espere. Ela ressoa nos ouvidos de cada negro com uma familiaridade aguda. Esse espere quase sempre significou nunca. Temos de chegar à percepção, junto com um dos nossos eminentes justos, de que a justiça adiada por muito tempo é a justiça negada. Ó, de que a justiça adiada por muito tempo é a justiça negada. O King bate nessa questão que todo grupo, inclusive os negros, né, sempre ouvem, né? De que você tem que esperar. Você tem que esperar a sociedade se educar, você tem que esperar o futuro, você tem que esperar as pessoas melhorarem, você tem que esperar as coisas melhorarem. Não, pô, vai brigar agora? Por que agora? Não, você tem que melhorar, tem que ver a coisa que é. Isso aí não é o foco, né? Você vê muito isso com a questão hoje do. Grande exemplo hoje, eu acho, né? Tem outros exemplos, mas na internet você vê isso com questão do pronome neutro, né? As pessoas geralmente que são progressistas, mas são qual as pessoas que estão recebendo as respostas do King aqui, geralmente falam, não, pronome neutro é importante, mas pera aí, não vamos brigar por causa disso, né? Isso aí não é tão importante. Cara, como assim? Como assim a gente vai ranquear as lutas? Para uma pessoa que sofre violência por conta do pronome, claro que é importante, é urgente, é para falar agora. Vai falar quando? Quando vai falar sobre isso? Tem que falar agora. Tem que falar nesse momento. Ah, não, espera aí que tem muito isso em relação aos mais velhos, né? Não, mas essa pessoa é de outra época. Na época dela era normal esse tipo de palavra, esse tipo de. Tá, cara, era normal, mas agora não é. E isso falar que era normal agora não é? Não é falar que a gente tem que agir de violência. Mas tem que conversar com a pessoa mais antiga e falar, pô, cara, essa palavra, essa maneira de falar, essa maneira de tratar as pessoas, ela é totalmente errada. E explicar pra pessoa. A pessoa não é burra porque ela é velha. A pessoa não tem direito de ser preconceituosa porque ela é velha. Tá ligado os exemplos que eu tô dando? Pô, ela não tem direito de, tipo, não. A pessoa passou de 60 anos, pô, ela pode ficar lá 1940, 1940 não, né? 1980 e tá de boa. Tá de boa, tá tranquilo, é o tempo dela. Não, parceiro. A gente, como sociedade, a gente evolui, todos nós, como sociedade, a gente pode ensinar pra essa pessoa, construir com ela esse conhecimento de, tipo, não, tá errado. Assim como não é pra esperar. Não, vamos esperar, a gente luta essa luta agora, depois dessa luta, essa luta. Não. A gente tem que se organizar por lutar pelas coisas. Esperamos por mais de 340 anos por nossos direitos constitucionais e concedidos por Deus. As nações da Ásia e da África estão dirigindo-se com uma velocidade a jato rumo à conquista da independência política. Mas nós ainda nos arrastamos a passo de cavalo e de charrete rumo à conquista de uma xícara de café em um aparador. Talvez seja mais fácil aqueles que nunca sentiram os dardos perfurantes da segregação dizer espere. Mas quando você viu bandos perversos lincharem suas mães e pais à vontade e afogar suas irmãs e irmãos a seu capricho? Quando você viu policiais cheios de ódios amaldiçoarem, chutarem até matarem seus irmãos e irmãs negras?
Quando você vê a vasta maioria dos seus 20 milhões de irmãos negros focando-se em uma jaula hermética da pobreza em meio a uma sociedade de abundância. Quando você de repente descobre sua língua travada e sua fala gaga ao tentar explicar à sua irmã de 6 anos de idade porque ela não pode ir ao parque de diversões públicos, cuja propaganda acabou de passar na televisão, e vê lágrimas jorrando dos olhos dela quando lhe é dito que Funtown, Funtown está fechado para crianças de cor, e vê ameaçadores nuvens de inferioridade começando a se formar no pequeno céu mental dela. E ao ver e a ver começar a distorcer sua personalidade ao desenvolver um rancor inconsciente contra as pessoas brancas. Quando você tem de inventar uma resposta a um filho de 5 anos de idade, está perguntando: Papai, por que as pessoas brancas tratam as pessoas de cor tão mal? Quando você faz uma viagem através do seu estado, descobre ser necessário dormir noite após noite nos cantos desconfortáveis de seu carro porque nenhum motel o aceita. Quando você é humilhado, entra dia, sai dia por sinais irritantes dizendo branco e de cor. Quando seu pronome torna-se neguinho, seu nome do meio torna-se menino, não importa a sua idade, e seu sobrenome torna-se John. E a sua mulher e sua mãe nunca são chamados pelo título respeitável de senhoras. Quando você é perseguido de dia e assombrado à noite pelo fato de que você é um negro, vivendo constantemente na ponta dos pés, sem saber exatamente o que esperar em seguida, e é atormentado por medos interiores e ressentimentos exteriores, quando você está sempre lutando contra a impressão degradante de não ser ninguém. Então você entenderá porque achamos difícil esperar. Chega um momento em que a capacidade de suportar esgota-se e os homens não estão mais dispostos a mergulhar no abismo de desespero. Espero, senhores, que vocês possam compreender nossa impaciência legítima e inevitável. Vocês manifestaram uma boa dose de ansiedade quanto à nossa disposição de violar as leis. Essa é certamente uma preocupação legítima. Como nós exortamos tão ativamente as pessoas a obedecerem à decisão de 1954 da Suprema Corte que baniu a segregação em escolas públicas. À primeira vista, pode parecer um tanto paradoxal que nós conscientemente violamos as leis. Também se poderia perguntar: como vocês podem advogar a violação de certas leis e a obediência de outras? A resposta está no fato de que existem dois tipos de leis: as justas e as injustas. Eu seria o primeiro a advogar a obediência às leis justas. Tem-se uma responsabilidade não só legal, como também moral de obedecer às leis justas. De modo contrário, tem-se uma responsabilidade moral de desobedecer às leis injustas. Concordaria com Santo Agostinho em que uma lei injusta simplesmente não é uma lei. Ele faz. A argumentação dele aqui é simplesmente em cima da questão de que o cristão, principalmente os protestantes, não todos, mas dentro do protestantismo, tem muito essa questão de obediência às instituições civis. As instituições civis foram colocadas por Deus, então você tem que obedecer o que está acontecendo, orar a Deus para mudar, ou orar para Deus abençoar, e é isso. Tem muito essa cultura de não interferência nas instituições civis, né? Mas o Luther King vem simplesmente argumentar e falar: cara, como eu, um evangélico, eu vou admitir que uma sociedade tem uma lei injusta e discrimine os outros e mate os outros? Ou seja, uma lei injusta não deve ser obedecida. Porque nem as leis justas estão sendo obedecidas. Porque ele falou, ó, a Suprema Corte dos Estados Unidos já falou que escola é pra todo mundo. E não tá sendo obedecido. Uma lei justa falando que é pra todo mundo poder entrar na escola e mesmo assim ter segregação. Vocês vão falar pra mim que eu tenho que obedecer todas as leis, sendo que todas as leis nem estão sendo obedecidas? Aqueles que têm poder não estão obedecendo às leis. Eu tenho que desobedecer às leis que são injustas. A gente tem que obedecer às leis que são justas e a gente tem que desobedecer às leis que não são justas para destruí-las, para que essas leis não sejam mais o que vai mover a sociedade. Agora, qual a diferença entre as duas? Como se pode determinar se uma lei é justa ou injusta? Uma lei justa é um código produzido pelo homem que se ajusta à lei moral ou à lei de Deus. Uma lei injusta é um código que está de acordo com a lei moral. Para colocar nos termos de São Tomé de Aquino,
Uma lei injusta é uma lei humana que não está radicada na lei eterna e na lei natural. Qualquer lei que eleve a personalidade humana é justa. Qualquer lei que degrade a personalidade humana é injusta. Todos os estatutos segregacionistas são injustos, porque a segregação desfigura a alma e danifica a personalidade. Ela só dá ao segregador uma falsa impressão de superioridade e aos segregados uma falsa impressão de inferioridade. A segregação, para usar a terminologia do filósofo judeu Martin Buber, substitui uma relação eu-você por uma relação eu e isso, e acaba por relegar pessoas à condição de coisas. Portanto, a segregação não é apenas política, econômica e socialmente doentia, é moralmente errada e pecaminosa. Paul Tillich disse que o pecado é uma separação. A segregação não é uma expressão existencial da trágica separação do homem, da sua horrível alienação, da sua terrível pecaminosidade. Sendo assim, posso exortar os homens a obedecerem à decisão de 1954 da Suprema Corte, porque ela é moralmente correta, e posso exortá-los a desobedecerem às normas segregacionistas, porque elas são moralmente erradas. Consideremos um exemplo mais concreto de leis injustas e justas. Uma lei injusta é um código que um grupo majoritário, em termos de poder ou de número, compele um grupo minoritário a obedecer, mas ao qual não se sujeita. Isso é a diferença tornada legal. Pela mesma razão, uma lei justa é um código que uma maioria compele uma minoria a seguir e que ela própria está disposta a seguir. Isso é a igualdade tornada legal. Deixe-me fazer outro esclarecimento. Uma lei é injusta se for imposta a uma minoria que, por ter o direito de votar negado a si, não participou da decretação ou da criação da lei. Quem pode dizer que o parlamento do Alabama, que constitui as leis segregacionistas daquele estado, foi democraticamente eleito? Por todo o Alabama, todos os tipos de métodos tortuosos foram usados para impedir os negros de tornarem-se eleitores registrados. E há alguns municípios em que, embora os negros componham a maioria da população, um negro sequer está registrado. Qualquer lei decretada sobre essas circunstâncias pode ser considerada democraticamente estruturada? Às vezes, uma lei é justa no papel e injusta na sua aplicação. Por exemplo, fui preso por uma acusação de fazer uma passeata sem autorização. Agora, não há nada de errado em existir uma norma que existe uma autorização para uma passeata. Mas essa norma torna-se injusta quando é usada para manter a segregação e negar a cidadãos o direito fundamental da primeira emenda à Constituição de reunião pacífica e de protesto. Espero que vocês sejam capazes de observar a distinção que estou tentando mostrar. De modo algum, defendo a evasão e desafio a lei. Mas como faria o segregacionista furioso? Isso levaria à anarquia. Alguém que viole uma lei injusta tem de fazê-lo abertamente, amorosamente e com disposição para aceitar a pena. Argumento que o indivíduo que viola uma lei que a consciência lhe diz que é injusta e que aceita de bom grado a pena de prisão a fim de despertar a consciência da comunidade contra a sua injustiça, está, na verdade, exprimindo o mais respeito à lei. Obviamente, não há nada de novo nessa forma de desobediência civil. Ela foi manifestada de maneira sublime pela recusa de Shadrach, Sadak e Mesaque. Nossa, eu li de maneira totalmente diferente, né? Sadak, Mesaque e Abednego a obedecerem às leis de Nabucodonosor, sob o argumento que estava em jogo uma lei moral mais elevada. Foi praticamente soberbamente pelos primeiros cristãos. Preferiram enfrentar leões famintos e a dor tortuante do talho a submeter-se a certas leis injustas do Império Romano. Até certo ponto, a liberdade acadêmica é uma realidade hoje porque Sócrates praticou a desobediência civil. Na nossa própria nação, o Boston Tea Party representou o ato impotente de desobediência civil. Para quem não sabe, o Boston Tea Party foi um dos movimentos da libertação, né? Libertação, entre aspas, da Guerra de Independência Americana. E o Reino Unido estava aumentando os impostos, estava tendo uma série de leis que ia prejudicar a colônia americana, mas não estava aceitando representantes americanos lá no Reino Unido. A colônia americana queria ter deputados, senadores, não lembro qual que é a nomenclatura lá.
Então, eles fizeram todo algum tipo de protestos, e um tipo de protesto era jogar o chá que era importado para o Reino Unido no mar. Então, os produtos que deveriam ter ido para lá, virado riqueza para o Reino Unido, eles jogavam no rio como uma forma de protesto para que o Reino Unido entendesse que a colônia americana queria. Queria porque queria ter representantes, né? Queria porque queria que tivessem deputados da colônia americana tomando as leis, porque como que as pessoas que estão no Reino Unido vão determinar o que acontece ou não nos Estados Unidos? Basicamente, o King, não querendo fazer uma mistura, uma salada mista, mas ele tá falando sobre a diferença entre uma democracia de verdade e uma democracia que a gente vive, de uma democracia liberal. A democracia liberal não é uma democracia de todos, é a democracia de um grupo. A democracia liberal, ela cria leis injustas porque ela é uma democracia feita por um povo, para um povo e representada por aquele povo, né? Existe só uma elite que está tomando as ordens da democracia. Pega, por exemplo, o Brasil. Pega os deputados que estão lá no Congresso brasileiro. Eles muitas vezes não legislam pra gente. Eles não são eleitos pela gente. Eles são eleitos e financiados por grupos políticos específicos. Por exemplo, uma das maiores bancadas do Congresso brasileiro é a bancada BBB, da bala, do boi e da Bíblia. Eles são eleitos e são financiados pela indústria armamentista, pela indústria agropecuária e pela indústria das igrejas. Igrejas que não são as igrejas que estão realmente preocupadas com o povo e com o evangelho, com o catolicismo, mas estão preocupadas com o seu crescimento físico, de riqueza e tudo mais. É só pegar, por exemplo, a Igreja Universal, que é uma das igrejas muito problemáticas que a gente tem. Eu tô falando aqui da instituição e não das pessoas que estão lá dentro, mas que tem muitas questões até contáveis. Ela tem um partido político. Ela tem um partido político, se não me engano, é o Republicanos, que é o braço político dela que tá lá para quê? Para leis, para legislar em favor da igreja, não em favor da população. O Luther King tá basicamente mostrando isso, falando isso, ó. Como que eu vou obedecer leis? Como que eu vou obedecer uma democracia? Como eu vou obedecer um congresso que não é feito pro povo, pelo povo e a leis são para o povo? É uma elite que domina aquele congresso e que faz uma democracia para aquela elite. Ou seja, não é uma democracia de verdade. Porque não são as pessoas que estão lá e que estão legislando pelo povo de verdade. São pessoas que estão fazendo leis para um grupo específico. Nunca devemos nos esquecer de que tudo que Adolf Hitler fez na Alemanha era legal. Tudo que os combatentes húngaros da liberdade fizeram na Hungria era ilegal. É ilegal ajudar e confortar um judeu na Alemanha de Hitler. Ainda assim, tenho certeza de que, se tivesse vivido na Alemanha naquele tempo, teria ajudado e confortado meus irmãos judeus. Se vivesse hoje em um país comunista, onde certos princípios caros à fé cristãos foram suprimidos, defenderia abertamente a desobediência às leis antirreligiosas do país. Tenho de fazer duas confissões sinceras a vocês, meus irmãos cristãos e judeus. Primeiro, tenho de confessar que ao longo dos últimos anos decepcionei-me seriamente com os brancos moderados. Quase cheguei à lamentável conclusão de que a maioria pedra no caminho dos negros e seu avanço rumo à liberdade não é o White Citizen Council, não é a Ku Klux Klan, mas os brancos moderados, que são mais zelosos da ordem do que da justiça, e preferem uma paz negativa, que é a ausência de tensão, a uma paz positiva, que é a presença da justiça. Dizem constantemente: concordo com vocês quanto ao objetivo que buscam, mas não posso concordar com os seus métodos de ação direta. Que acreditam paternalisticamente que podem fixar o cronograma para a liberdade de outro homem. Que vivem sob um conceito mítico do tempo e que constantemente aconselham o negro à espera por uma época mais apropriada. A compreensão superficial de pessoas de boa vontade é mais frustrante do que a incompreensão completa de uma pessoa de má vontade. A aceitação morna é muito mais atordoante do que a rejeição total.
Eu tinha tido esperança de que os brancos moderados compreenderiam que a lei e a ordem existem para o propósito de estabelecer a justiça e que, quando fracassam nesses propósitos, tornam-se represas estruturadas perigosamente e bloqueiam o curso do progresso social. Eu tinha esperança de que os brancos moderados compreenderiam que a atual tensão no Sul é uma fase necessária de transição de uma detestável paz negativa, em que os negros passivamente aceitavam suas injustas situações difíceis para uma paz positiva e substantiva, em que todos os homens respeitarão a dignidade e o valor da personalidade humana. Na realidade, nós que nos envolvemos em ações diretas pacíficas não somos os criadores da tensão. Tão somente trazemos à superfície a tensão oculta que já existe. Descortinamo-la para que possa ser vista e tratada, como um furúnculo que não pode ser curado enquanto estiver coberto, mas que deve ser exposto com toda a sua feiura aos remédios naturais do ar e da luz. A injustiça tem de ser desvendada, com toda a tensão que a sua exposição gera, à luz da consciência humana e ao ar da opinião nacional, antes que possa ser curado. Em sua declaração, vocês afirmam que nossas ações, embora pacíficas, devem ser condenadas porque precipitam a violência. Mas essa é uma afirmação lógica? Isso não equivale a condenar um homem roubado porque sua posse de dinheiro precipitou o ato mato do roubo? Isso não equivale a condenar Sócrates porque seu compromisso inabalável com a verdade e suas investigações filosóficas precipitam o ato do povo mal orientado pelo qual fizeram beber a cicuta? Isso não equivale a condenar Jesus porque sua singular consciência divina e sua devoção inegostável à vontade de Deus precipitaram o ato mal da crucificação? Devemos notar que, como os tribunais federais consistentemente afirmaram, é errado incitar o indivíduo a irromper seus esforços para obter seus direitos constitucionais básicos, porque a jornada pode precipitar a violência. A sociedade tem que se proteger o roubado e punir o ladrão. Também tinha tido esperança de que os brancos moderados rejeitariam o mito concernente ao tempo em relação à luta pela liberdade. Recebi há pouco uma carta de um irmão branco de Texas. Ele escreve: todos os cristãos sabem que as pessoas de cor um dia receberão direitos iguais, mas é possível que vocês estejam com uma pressa religiosa grande demais. A cristandade precisou de quase 2000 anos para alcançar o que tem hoje. Os ensinamentos de Cristo demoraram a chegar à Terra. Essa concepção decorre de um trágico conceito errôneo do tempo, da noção estranhamente irracional de que há algo no próprio curso do tempo que inevitavelmente curará todos os males. Na realidade, o tempo em si é neutro. Pode ser usado quer destrutivamente, quer construtivamente. Cada vez mais, sinto que as pessoas de má vontade usam o tempo de modo mais eficaz do que as pessoas de boa vontade. Nós nos arrependemos no tocante a essa geração. Não apenas das palavras e ações odiáveis das pessoas más, mas como também do silêncio espantoso das pessoas boas. O progresso humano nunca advém da rota da inevitabilidade. Ele deflui dos incansáveis esforços dos homens dispostos a serem colegas de trabalho de Deus. E, sem esse trabalho duro, o próprio tempo torna-se aliado das forças da estagnação social. Temos de usar o tempo criativamente, com base no conhecimento de que o tempo sempre está pronto para fazer o que é certo. Agora é a hora de tornar real a promessa de democracia, de transformar nossa iminente elegia nacional em um criativo salmo de fraternidade. Agora é a hora de alçar nossa política nacional de areia movediça da injustiça social à sólida rocha da dignidade humana. Ele aqui, ele trabalha aquela questão que eu falei no começo do vídeo, né? Sobre os brancos moderados, que é a questão de sempre é tão doloroso essa questão porque é a questão da pessoa que tem a consciência, a pessoa que entendeu que vive num mundo injusto, mas mesmo assim acha que o mundo injusto tá assim e vai melhorar o momento e a gente só tem que esperar. A injustiça, ela vai dissolver com o tempo se a gente esperar, se a gente não agir de maneira prática, de maneira injusta. Você percebe que ele
monta todo o argumento dele para mostrar para as pessoas, ó, a gente vive numa sociedade em que existem leis, mas muitas dessas leis são injustas. Que existem leis, mas que essas leis são criadas para controlar a nossa força, para controlar a gente, desculpa, e que a desobediência dessas leis é a única maneira efetiva da gente se virar contra essas leis e criar uma estrutura de sociedade que realmente seja boa, que seja justa. Não tem maneira a não ser desobedecer algumas leis. E que a gente vai sofrer os castigos e vai aceitar os castigos para essa lei. Mas o pior de tudo são pessoas que deveriam ser pessoas a favor dos direitos civis, pessoas brancas que veem que a segregação é errada, mas que querem condenar não a segregação, mas as pessoas que estão lutando contra a segregação. Você vê muito isso em todas as lutas minoritárias. Do, do negro que vai reclamar de alguma coisa, mas que vai falar que tá reclamando de boca cheia, que aqui não tem racismo de verdade é lá nos Estados Unidos, aqui é todo mundo igual, todo mundo miscigenado. A mulher que pede direitos e empoderamentos, mas que vai ser criticada se usar uma roupa curta. Não, mas peraí, você é uma mulher, a gente tem que te respeitar, porque o machismo é realmente errado, mas, pô, ó a roupa que você tá usando. Mas peraí, o errado é o machismo, não é a mulher que tá usando a roupa curta. O gay tá tentando lutar e para viver uma vida digna, mas aí a pessoa moderada, o heterossexual moderado, vira e fala, pô, mas pô, você poderia não andar de mão dada com seu namorado na rua, né? Pô, evita tal, né? Sabe como a sociedade é. Pô, mas o que tá errado é a homofobia. Não é o casal homossexual andar de mão dada na rua. O que tá errado é o preconceito das pessoas, não a pessoa. Pô, a pessoa negra, que, por exemplo, tem um cabelo afro e não consegue emprego, como já teve caso, tô falando do caso real, uma moça que foi no encontro com Fátima Bernardes. Ela tinha um cabelo muito grande afro, que ela não alisava por conta nenhuma. E ela contava de como ela não conseguia empregos, como muito RH, por conta do cabelo dela, não fazia com que ela tivesse empregos. E se você voltar para os vídeos da época, até de youtubers grandes aqui do YouTube, de pessoas no Twitter, pessoas falando que aquela pessoa ela tava errada, porque, pô, você podia diminuir o cabelo, cortar o cabelo, alisar o cabelo. Pô, mas o que tá errado é o racismo. Emprego. Tá, se você me falar que, tipo, pô, eu vou pra guerra e tenho que cortar meu cabelo, concordo. Meu cabelo numa guerra, porque eu vou usar capacete, é um problema. Mas que emprego humano, no tempo moderno, meu cabelo é um problema? Nenhum. Nenhum emprego. Tipo, por que a moça teria que cortar o cabelo dela pra qualquer emprego? Nenhum emprego. Nenhum emprego humano hoje. Tipo, na sociedade moderna, o cabelo é um problema. Essa questão de você, das pessoas que têm noção do racismo, que têm noção da homofobia, que deveriam ser aliados, mas falam, pô, não mexe com isso não. Pô, dá uma segurada aí. Isso que o King vai falar que é mais frustrante, porque é uma pessoa que devia apoiar, devia falar, não, faz isso mesmo, cara. Continua com seu cabelo grande porque a gente precisa lutar contra isso. Inclusive, eu vou aqui, pô, conversar com todo mundo. Eu vou tentar lutar contra isso também. Mas aí você tem as pessoas moderadas que não percebem que a emergência para uma pessoa que tá sofrendo é agora. É lógico que a pessoa que tá lutando, ela tem a consciência que talvez o mundo não vire uma utopia. Ninguém quer uma utopia. Ninguém tem a ingenuidade que o mundo vai virar uma utopia de um dia pro outro e todos os defeitos vão sumir. Mas essa questão de ficar sentado esperando, nenhuma mudança vem de ficar sentado esperando. É igual eu falei do pronome. As pessoas falam, não, mas pronome, pô, você vai ficar discutindo por causa de pronome neutro. Cara, pra pessoa é urgente. Tem que discutir agora sim. Você, você ter noção disso e não ajudar a pessoa,
você tá sendo uma pessoa conveniente com a opressão. Você vê uma pessoa oprimida, e em vez de defender ela pela opressão dela, querer dar um conselho para ela, falar: "Não, mas calma", você tá você tá multiplicando a violência. Tá falando para ela: "Coloque-se no seu lugar". Tipo, você vê uma pessoa sofrer racismo, e você fala: "Pô, eh, não dá, não tenta ficar muito no holoforte, tenta passar despercebido, tenta andar pela sombra". Cara, você tá duplicando a violência racial. Você vê uma mulher sofrer machismo, você falar pra ela vestir uma roupa mais longa, você tá duplicando a violência do machismo. Vocês falam da nossa atividade em Birmingham como extrema. A princípio, eu fiquei um pouco decepcionado. Espera aí que abriu o bagulho errado aqui. Com o fato dos amigos clérigos considerarem meus esforços pacíficos como dizem, um extremista. Comecei a pensar sobre o fato de que me situo no meio de duas forças opostas na comunidade negra. Uma é a força da complacência, composta em partes por negros que, como resultado de longos anos de opressão, são tão carentes de amor próprio e da sensação de ser alguém que se adaptaram à segregação. E, em parte, alguns negros de classe média que, devido a certo grau de segurança acadêmica e econômica, e porque se beneficiam de algum modo da segregação, tornaram-se insensíveis aos problemas das massas. A outra é uma força de amargura e do ódio que chega perigosamente perto de defender a violência. Manifestam-se em vários grupos nacionalistas negros que estão brotando por todo o país, sendo o maior conhecido movimento islâmico de Elijah Muhammad, alimentado pela frustração dos negros pela existência contínua da discriminação racial. Esse movimento é composto de pessoas que perderam a fé nos Estados Unidos e repudiaram completamente o cristianismo e que concluíram que o homem branco é um demônio incorrigível. Aí você, a partir dessa postura que você vai ter, inclusive, a grande diferença de luta, que aí sim é uma grande diferença, não é um mito, de posicionamento do Malcolm X com o King, com o Luther King, né? O Malcolm X, ele defendia uma ruptura revolucionária realmente. Ele defendia uma ruptura revolucionária de você construir uma sociedade totalmente nova em cima daquilo que era os Estados Unidos. Aí era questão de luta armada, de revolução e tudo mais. Tentei me situar entre essas duas forças, sendo que não precisamos imitar nem a inação dos complacentes, nem o ódio e o desespero dos nacionalistas negros, porque existe a maneira muito melhor do amor e do protesto pacífico. Sou grato a Deus por, mediante a influência da Igreja Negra, a maneira do pacifismo ter se tornado uma parte essencial da nossa luta. Se essa filosofia não tivesse surgido, muitas ruas do Sul estariam agora, tenho certeza, com rios de sangue. Estou ainda certo de que, se os nossos irmãos brancos repudiarem aqueles de nós que empregam ações diretas pacíficas como um bando de inflamados ou forasteiros agitadores, e se recusarem a apoiar os nossos esforços pacíficos, milhões de negros buscarão, por frustração e desespero, consolo e segurança em ideologias nacionalistas negras. Uma evolução que uma evolução que inevitavelmente levaria ao assustador pesadelo racial. Pessoas oprimidas não podem permanecer oprimidas para sempre. A ânsia pela liberdade, por fim, manifesta-se, e foi isso que aconteceu com o negro americano. Algo em seu interior lembrou-se de que seu direito inato à liberdade, e algo exterior lembrou-se que ele pode ser obtido. Consciente ou inconscientemente, ele foi apanhado pelo espírito da época e com seus irmãos negros da África e seus irmãos amarelos e pardos da Ásia, da América do Sul e do Caribe, o negro dos Estados Unidos está se movendo com uma sensação de incrível urgência rumo à terra prometida da justiça racial. Ao reconhecer-se esse anseio vital que se apoderou da comunidade negra, entende-se prontamente por que manifestações públicas estão ocorrendo. O negro tem muitos ressentimentos reprimidos e frustrações latentes e ele precisa libertá-los. Então, deixe-o marchar, deixe-o fazer peregrinações pelas prefeituras, deixe-os ir em viagens para liberdades e tente entender por que ele tem de fazê-lo. Se suas emoções reprimidas não forem liberadas de maneiras pacíficas,
buscarão expressão por meio da violência. Isso não é uma ameaça, mas é um fato histórico. Assim, não disse ao meu povo: livre-se de seu desgosto. Antes, tentei dizer que esse desgosto normal e saudável pode ser canalizado por escapes criativos como ação direta pacífica. E agora esse método está sendo dominado de extremistas. Mas, embora tenha ficado inicialmente decepcionado ao ser classificado como extremista, continuando a pensar sobre esse assunto, gradualmente extraí certa dose de satisfação do rótulo. Não era Jesus um extremista do amor? Ame seus inimigos, abençoe aqueles que te amaldiçoam, faça o bem àqueles que te odeiam e reze por aqueles que desprezivelmente te usam e te atormentam. Não era Amos um extremista da justiça? Deixem a justiça fluir como as águas e a probidade como um rio que nunca para. Não era Paulo um extremista do evangelho cristão? Carrego no meu corpo as marcas de Jesus Cristo? Não era Martinho Lutero um extremista? Aqui estou, não tenho alternativa, então que Deus me ajude. E John Bunyan, ficarei na prisão até o final dos meus dias, até que faça da minha consciência matadouro. E Abraham Lincoln, esse país não pode sobreviver metade escravo e metade livre. E Thomas Jefferson, temos essas verdades como auto-evidentes, de que todos os homens nascem iguais. Assim, a questão não é se sermos extremistas, mas que tipo de extremistas seremos. Seremos extremistas do ódio ou do amor? Seremos extremistas da preservação da injustiça ou da extensão da justiça? Aquela cena dramática do Calvário, 3 homens foram crucificados. Nunca devemos nos esquecer de que todos os 3 foram crucificados pelo mesmo crime, o crime de extremismo. 2 eram extremistas da imoralidade e assim estavam abaixo dos demais. O outro, Jesus Cristo, era um extremista do amor, da verdade e do bem, e por consequente ergueu-se acima dos demais. Talvez o Sul, o país e o mundo estejam com uma terrível carência de extremistas criativos. Eu era esperança de que os brancos moderados notariam essa carência. Talvez estivera otimista demais. Talvez esperasse demais. Suponho que deveriam ter percebido que poucos membros da raça opressora podem compreender os graves gemidos e os anseios apaixonados da raça oprimida, e que os menos ainda têm a perspectiva para notar que a injustiça tem de ser espartida por ações fortes, persistentes e determinadas. Sou grato, contudo, pelo fato de que alguns dos nossos irmãos brancos do Sul alcançaram o significado dessa revolução social e empenharam-se nelas. Eles ainda são muito poucos em quantidades, mas são muitos em qualidades. Alguns como Ralph McGill, Liam Smith, Harry Golden, James McBride Davis, Anne Brandel e Sarah Patton Boyle escreveram sobre nossa luta em termos eloquentes e proféticos. Outros marcharam conosco por ruas sem nome do Sul. Delimitaram-se em prisões imundas, infestadas por baratas, sofrendo os abusos e a brutalidade de policiais que os veem como sujos amantes dos negros. Diferentemente dos tantos de seus irmãos e irmãs moderados, reconheceram a urgência do momento e sentiram a necessidade de poderosos antídotos de ação para combater a doença da segregação. Deixe-me tomar nota da minha outra grande decepção. Decepcionei-me tão imensamente com a Igreja Branca e suas lideranças. É claro, algumas notáveis exceções. Não me esqueço do fato de que cada um de vocês tomou algumas posições significativas nesse tema. Louvo Reverendo Starlings por sua postura cristã no último domingo, ao receber negros no seu serviço de devoção de maneira não segregacionista. Louvo os líderes católicos desses estados por terem integrado o Spring Hill College muitos anos atrás. Mas, apesar dessas notáveis exceções, tenho de sinceramente reiterar que me decepcionei com sua igreja. Não digo isso como um daqueles críticos negativos que sempre conseguem encontrar algo errado na igreja. Desculpa. Dito isso como sacerdote do evangelho, que ama a igreja, que foi acalentado em seu seio, que tem sido sustentado por suas bênçãos espirituais e que permanecerá fiel a ela enquanto o fio da vida estender-se. Quando fui de repetente caputado à liderança do protesto do ônibus em Montgomery, Alabama, há alguns anos, achei que seríamos apoiados pela Igreja Branca. Achei que os sacerdotes, os padres, os rabinos brancos do Sul estariam entre os nossos mais firmes aliados. Ao contrário, alguns foram completos oponentes, recusando-se a compreender o movimento pela liberdade e deturpando seus líderes. Muitos foram muitos outros foram mais cautelosos do que os corajosos e permaneceram mudos atrás da segurança
anestesiante das janelas de vitral. A despeito dos meus sonhos despedaçados, vim a Birmingham com a esperança de que a liderança religiosa branca dessa comunidade veria a justiça da nossa causa e, com profunda preocupação moral, serviria como canal através do qual nossas justas queixas alcançariam a estrutura do poder. Tivera esperança que cada um de vocês compreenderiam, mas de novo decepcionei-me. Ouvi numerosos líderes religiosos sulistas admoestarem seus devotos a cumprir a decisão contra a segregação porque é a lei, mas ansiei por sacerdotes brancos declararem: sigam esse decreto porque a integração é moralmente correta e porque o negro é seu irmão. Em meio a barulhentas injustiças infligidas sobre o negro, observei membros da igreja permanecerem à distância e declararem irreverências pias e platitudes carolas. Em meio a uma vigorosa luta para livrar nosso país da injustiça racial e econômica, ouvi muitos sacerdotes disserem: esses são temas sociais com os quais o evangelho não tem nenhuma preocupação real. E vi muitas igrejas empenharem-se numa religião completamente de outro mundo. Faz uma estranha e não bíblica distinção entre o corpo e a alma, entre o sagrado e o secular. Viajei acima e abaixo por Alabama, Mississippi e todos os outros estados sulistas. Em dias sufocantes de verão e manhãs revigorantes de outono. Contemplei as lindas igrejas do sul, com seus cumes majestosos apontados em direções aos céus. Admirei os perfis impressionantes dos amplos edifícios da educação religiosa. Repetidamente peguei-me perguntando: que tipo de pessoa mora aqui? Quem é o seu Deus? Onde estão suas vozes quando dos lábios do governador Bennett respingaram palavras de interposição e nulificação? Onde elas estão quando o governador Wallace deu um toque de clarim em favor do desafio e do ódio? Onde estavam suas vozes de apoio quando os homens e mulheres negros feridos e exaustos decidiram levantar-se dos calabouços escuros da complacência até as colinas claras do protesto criativo? Sim, essas perguntas ainda estão na minha mente. Em decepção profunda, chorei pela frouxidão da igreja. Mas estão certos de que minhas lágrimas foram lágrimas de amor. Não pode existir decepção profunda onde não existe amor profundo. Sim, amo a igreja. Como poderia não amar? Estou na posição tanto singular de filho, neto e bisneto de pregadores. Sim, vejo a igreja como o corpo de Cristo. Mas como mucalamos e deixamos cicatrizes nesse corpo por meio da negligência social e por meio do medo de sermos não conformistas. Houve um tempo que a igreja era bastante ponderosa. Um tempo em que os primeiros cristãos regozijavam-se por ser considerados dignos de ter sofrido por aquilo que acreditavam. Naqueles dias, a igreja não era apenas um termômetro que registrava as ideias e princípios da opinião pública. Era um termostato que transformava os costumes da sociedade. Quando os primeiros cristãos entravam numa cidade, as pessoas no poder ficavam transtornadas e imediatamente buscavam condenar os cristãos por serem perturbadores da paz e forasteiros agitadores. Mas os cristãos prosseguiam, com a convicção de que era uma colônia do céu. Deviam obediência a Deus e não ao homem. Pequenos em número, eram grandes em compromisso. Eles eram intoxicados demais por Deus para serem astronomicamente intimidados. Com seu esforço e exemplo, puseram fim em maldades antigas como o infanticídio e o duelo de gladiadores. As coisas são diferentes agora. Com tanta frequência, a igreja contemporânea é uma voz fraca, ineficaz com um som incerto. Com tanta frequência, é uma arquidefensora do status quo. Longe de ser transformada pela presença da igreja, a estrutura do poder da comunidade normal é conformada pela sanção silenciosa e com frequência sonora da igreja das coisas tais como são. Mas o julgamento de Deus pesa sobre a igreja como nunca pesou. Se a igreja atual não recuperar o espírito de sacrifício da igreja primitiva, perderá sua autenticidade, será privada da lealdade de milhões e será descartada como um clube social irrelevante com nenhum significado para o século XX. Todos os dias encontro pessoas jovens cuja decepção com a igreja tornou-se uma repugnância absoluta. Talvez tenha sido mais uma vez otimista demais. Estará a religião organizada ligada intrinsecamente demais ao status quo para salvar o país e o mundo? Talvez deva dirigir minha fé à igreja interior, espiritual, à igreja dentro da igreja, com a verdadeira eclésia e a esperança do mundo. Mas, de novo, sou grato a Deus por algumas almas nobres das fileiras de igreja organizadas terem rompido as correntes paralisantes
do conformismo e unindo-se a nós como parceiros ativos na luta por liberdade. Eles abandonaram suas congregações seguras e percorreram nas ruas de Albany, Georgia, conosco. Desceram as rodovias do sul em viagens tortuosas pela liberdade. Sim, foram para a cadeia conosco. Alguns foram expulsos de suas igrejas, perderam o apoio de seus bispos e sacerdotes, mas agiram com a fé de que o bem derrotado é o mais forte do que o mal triunfante. Suas testemunhas têm sido o sal espiritual que tem preservado o verdadeiro significado do evangelho nesses tempos turbulentos. Eles cavaram um túnel de esperança através da montanha negra da decepção. Espero que a igreja como um todo enfrente um desafio nessa hora decisiva. Mas mesmo que a igreja não venha ajudar a justiça, não perca a decepção. Espero que a igreja como um todo enfrente o desafio nessa hora decisiva. Mas mesmo que a igreja não venha ajudar a justiça, não perca a esperança no futuro. Não tenho medo a respeito do resultado da nossa luta em Birmingham, mesmo que nossas raízes sejam no momento mal compreendidas. Alcançaremos a meta de liberdade em Birmingham e no mundo inteiro, porque a meta dos Estados Unidos é a liberdade. Não importa se estamos ofendidos e escarnecidos, nosso destino está ligado ao destino dos Estados Unidos. Antes de os peregrinos desembarcarem em Plumington, estávamos aqui. Antes da pena de Jefferson desenhar as palavras majestosas da Declaração de Independência através das páginas da história, estávamos aqui. Por mais de 2 séculos, nossos antepassados trabalharam nesse país sem receber salário. Eles colheram algodão, eles construíram as casas de seus senhores, enquanto sofriam injustiças crassas e humilhações vergonhosas. E, no entanto, com uma vitalidade sem fim, continuaram a prosperar e desenvolver-se. Se as crueldades inenarráveis da escravidão não puderam parar-nos, a oposição que enfrentamos agora certamente fracassará. Ganharemos nossa liberdade porque a herança sagrada do nosso país e a eterna vontade de Deus estarão incorporadas nas nossas sonoras exigências. Antes de encerrar, sinto-me impedido a mencionar outro ponto em sua declaração que me perturbou profundamente. Vocês calorosamente elogiaram a força policial de Birmingham por manter a ordem e impedir a violência. Duvido que teriam elogiado tão calorosamente a força policial se tivessem visto seus cães afundando seus dentes em negros desarmados pacíficos. Duvido que teriam elogiado tão rapidamente os policiais se forem observar seu tratamento horrível e desumano dos negros aqui na prisão municipal. Se fossem vê-los empurrar e amaldiçoar velhas mulheres negras e jovens meninas negras. Se fossem vê-los estapear e chutar velhos homens negros e jovens meninos. Se fossem observá-los como fizeram em 2 ocasiões, negar-nos comida porque queríamos cantar nossa oração juntos. Não posso acompanhá-los no seu louvor ao departamento de polícia de Birmingham. É verdade que a polícia demonstrou um nível de disciplina ao lidar com os manifestantes. Nesse sentido, eles se conduziram um tanto pacificamente em público. Mas com que propósito? Para preservar o sistema maligno da segregação. Ao longo dos últimos anos, continuamente preguei que o pacifismo exige que os meios que usamos devem ser tão puros quanto os fins que buscamos. E deixei claro que é errado usar os meios imorais para alcançar os fins morais. Mas agora tenho que afirmar que isso é tão errado, ou talvez ainda mais errado, quanto usar meios morais para preservar fins imorais. Talvez o Sr. Connor e seus policiais tenham sido um santo pacífico em público, como foi o Coronel Pritchard em Albany, Georgia. Mas eles usaram os meios morais do pacifismo para manter o fim moral da injustiça racial. Como T.S. Eliot disse, a última tentação é a maior traição. Fazer a coisa certa pelo motivo errado. Gostaria que vocês tivessem louvado o sit-inners e manifestante negro de Birmingham pela sua coragem sublime, sua disposição para sofrer e sua disciplina incrível em meio a uma grande provocação. Um dia, o Sul reconhecerá seus verdadeiros heróis. Eles serão James Meredith, com um nobre senso de justiça que lhes permite enfrentar bandos zombeteiros e hostis e com a solidão agonizante que caracteriza a vida do pioneiro. Eles serão as velhas, oprimidas, castigadas mulheres negras, simbolizadas em uma velha mulher de 72 anos da idade de Montgomery, Alabama, que se ergueu com seu senso de dignidade e com seus iguais decidiu não viajar em ônibus segregacionista, que respondeu com profundidade a gramatical a alguém que lhe indagou sobre seu cansaço. Meus pés estão cansados, minha alma está em paz. Eles serão os estudantes colegiais e universitários, os jovens sacerdotes do Evangelho e uma multidão de seus pais, corajosas e pacificamente sentados em aparadores
e disposta a ir para a cadeia por amor à consciência. Um dia, o Sul saberá que quantos esses filhos deserdados de Deus tentarem sem aparadores, estarão na verdade fazendo jus ao que há de melhor no sonho americano e o que há de mais sagrado nos valores da nossa herança judaico-cristã. Desse modo, trazendo nosso país de volta àqueles grandes postos de democracia que foram cavados em profundidade pelos pais fundadores na sua formulação da Constituição e da Declaração da Independência. Nunca escrevi uma carta tão longa. Temo que seja longa demais para tomar seu tempo precioso. Posso lhe garantir que teria sido muito menor se a tivesse escrito em uma mesa confortável. Mas o que mais pode fazer quando está sozinho em uma cela apertada, a não ser escrever longas cartas, pensar longos pensamentos e rezar longas orações? Se disse algo na carta que exagera os fatos e indica uma impaciência imoderada, peço que me perdoe. Se disse algo que atenua os fatos e indica uma paciência que me permite conciliar-me com algo menor do que a fraternidade, peço a Deus que me perdoe. Espero que essa carta encontre-os fortes em sua fé. Espero também que a circunstância em breve permita-me que encontre cada um de vocês, não com uma integracionista ou com um líder dos direitos civis, mas com um colega clérigo e irmão cristão. Tenhamos todos esperanças em que as nuvens negras do preconceito desapareçam em breve e a neblina profunda da incompreensão dissipe-se das nossas comunidades cheias de medo. E que em um amanhã não muito distante as estrelas radiantes do amor e da fraternidade brilhem sobre nosso grande país com tudo sagrante e cintilante. Sinceramente, pela causa da paz e da fraternidade, Martin Luther King Jr., 16 de abril de 1993. Nessa última parte, ele mostra muito, e ele fala muito sobre como a questão da igreja, né? Até ele tudo rápido para o vídeo não ficar muito mais longo do que ele já tá com 1h26 de bruto. Provavelmente ele não vai ficar muito menor. Mas é uma coisa que dá pra gente notar que continua acontecendo até hoje, né? É igual eu falei, é a questão da igreja ter sido cooptada para dentro dessa democracia que não é a democracia de verdade, né? A igreja ter virado, principalmente a igreja protestante, que é uma igreja que queria se colocar contra a igreja católica que estava dentro do governo, mas se colocou contra a igreja católica para chegar numa posição muito parecida com a da igreja católica. A gente pode ver isso que aconteceu no Brasil também. Aconteceu recentemente no Brasil na eleição do Bolsonaro. A igreja evangélica colocou a favor de um candidato que nem cristão de verdade é. Eu não falo isso pra passar pano pro cristão, mas o que de cristão tem esse cara? Nada das políticas públicas ou do discurso que ele passou em nenhum dos seus momentos como um político retrata realmente o cristianismo ou qualquer coisa que o cristianismo perpassa. E eu tô falando aqui o cristianismo no sentido da palavra cristã e dos conhecimentos cristãos. Não do cristianismo como cultura. Como cultura, ele representa muito do cristianismo. Mas eu falo da partir da crítica do que o Luther King fez, do que o King fez para a igreja, né? Porque a gente tem uma diferença entre o cristianismo enquanto ensinamento, enquanto livro sagrado, que tem as suas falas, os seus ensinamentos e tudo mais, e o cristianismo cultural, né? Ele tá falando pros irmãos, outros irmãos, tá falando pros pastores e tudo mais, para eles perceberem que eles estão sendo cada vez mais associados ao status quo, cada vez mais que eles se associam a essa sociedade, a essa democracia liberal, eles estão cada vez mais longe de ser cristãos de verdade. Porque os cristãos de verdade, não no sentido de gíria, de raiz e Nutella, mas dos cristãos primitivos, dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos foram marginalizados. Os primeiros cristãos foram pessoas que tiveram que lutar para terem direitos civis. A base do cristianismo, a fundação do cristianismo, é uma população lutando pelos seus direitos. Só que a partir do momento que essa população vira uma instituição e se aclopa à instituição, a essa democracia liberal, ela começa a fazer aquilo que fizeram com ela. Ela esquece que ela devia lutar pelos pobres, pelos oprimidos e pelos minorizados. E
começa a ser uma igreja que luta por coisas que não fazem nem sentido, que luta por frases de efeitos, que luta por um cristianismo que não faz sentido mais com o cristianismo que é de verdade. É o cristianismo pro oprimido. É só você pegar as bem-aventuranças e a pregação de Jesus na montanha. É tudo sobre o dar ao próximo. O cristianismo, o amor é muito caracterizado como o amor ao próximo. O amor é o amor de verdade, é o amor triunfante. E ele faz sentido na dedicação ao próximo, ao sacrifício ao próximo. Mas aí, essa instituição, quando ela se assimila politicamente à instituição dessa democracia liberal, ela vira um amor a essa ideologia liberal, essa ideologia do consumo, essa ideologia do capitalismo. Não é à toa que a gente vê tantos exemplos de hoje, né? E os pastores famosos, eles estão parecendo coaches de empreendedorismo. Coaches que vestem mais de 10 mil reais numa vestimenta para ostentar online. Ah, quer dizer que o pastor não pode ter dinheiro? Quer dizer que o pastor tem que ser franciscano, tem que vender e tudo dar aos pobres? Não. Mas você vê que os pastores viraram isso, né? Serem pastores ostentosos. Pastor que vai para ostentar tudo. Por quê? É o cristianismo que abandonou a sua teologia fundamental do cristianismo primitivo e virou um cristianismo que serve agora à ideologia dominante atual. É um cristianismo que serve à ideologia do consumo, à ideologia do capitalismo, à ideologia da democracia liberal, à ideologia do desenvolvimento econômico, à ideologia da privatização, à ideologia dessa democracia, não a ideologia das pessoas. Então, quando as pessoas se surpreendem, por exemplo, quando vê cristãos criticarem o padre Júlio Lancelotti, que é um padre que se dedica às pessoas em situação de rua e se dedica a doar alimentos e a produzir uma estrutura boa para essas pessoas em situação de rua, não é que essas pessoas deixaram de ser cristãos e não são cristãos. É que, na verdade, eles estão consumindo um tipo de cristianismo que se aclopou à ideologia dominante atual, que é essa ideologia do consumo, do sucesso, do se esforçar, da meritocracia. Muitas dessas igrejas, não tô falando que são todas, mas elas se transformaram nisso. Elas são agora igrejas que servem a esse tipo de ideologia. Não a ideologia cristã, não a política cristã, mas a política do governo atual, do Estado atual. E o Estado atual é esse Estado liberal, esse Estado capitalista, esse Estado meritocrático, Estado do consumo, esse Estado de que. Não, cara. Não é questão de ajudar o pobre. É questão de. Não é dar o peixe, mas ensinar a pescar. É questão. Essa questão agora. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido bom. É um vídeo longo. Não sei se. Acho que é melhor assistir ele em partes. Espero que a leitura tenha sido boa. É um primeiro teste, é um primeiro formato. Com certeza eu errei no caminho. Espero que tenha sido conteúdo de alguma maneira positivo. De alguma maneira dê para discutir, dialogar algum tipo de conhecimento. Se você gostou, não esquece de deixar o like, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Até uma próxima e